Olá, boa noite, pessoal, e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Você que está chegando aqui na minha página, quero aqui dar os bem-vindos a você e dizer que é com muita alegria que eu venho aqui nesta noite, deixar um texto bíblico da palavra de Deus ao seu coração, né? Com certeza você teve aí um dia abençoado por Deus. Com certeza Deus ele te abençoou de uma forma sobrenatural no dia de hoje. E quando eu venho aqui para falar com você. Eu venho aqui para falar para você que você é muito especial para Deus. Você que está me vendo, você que está me ouvindo nesta noite, eu quero que você entenda que você é muito importante para Deus. E Ele ama você do jeitinho que você é. Amém? Então você que está chegando nesse momento, eu sou o seu amigo Gleison Silva e nesta noite de hoje, nesta segunda-feira, eu quero aqui meditar com você no texto bíblico da Sagrada Escritura. E a palavra de Deus nessa noite fala ao meu coração e ao seu coração através do Salmo de número 133. É um texto da Sagrada Escritura, um texto bem conhecido da amada igreja. E está escrito assim, Salmo de número 133, está escrito: Oh, como é bom e agradável vivermos unidos os irmãos. É como óleo precioso, né, sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, e como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então estamos falando aqui de um salmo que expressa, né, a importância, né, do amor, a importância da união entre os irmãos. E eu quero aqui nesta noite confessar para todos vocês nesta noite algo que aconteceu comigo, né, na minha infância. Na minha infância, uma infância, digamos que sofrida, né? Por que não sofrida? Uma infância sofrida, onde por várias vezes eu observava e via a minha mãe, isso mesmo, a minha mãe indo à igreja, juntamente com os meus irmãos mais novos, íamos aos cultos, né? Na casa do Senhor. E ali eu achava interessante a forma a qual os irmãos, os cristãos, tratavam uns aos outros, chamando de irmãos. E eu cresci, né, por caminhos tortuosos, né, andei por caminhos errados, mas eu sempre quis saber o porquê que as pessoas se tratavam daquela forma, de irmãos, chamando uns aos outros de irmãos. E quando eu me converti, no ano de 2008, eu ficava sem entender, sem saber como seria aquela nova jornada. Eu não sabia como eu ia me comportar diante daquela situação quando eu me encontrasse com as pessoas e eles me chamassem de irmão. E eu fiquei analisando o texto bíblico. Hoje em dia, nós os cristãos, aonde nós chegamos, em qualquer lugar do mundo, onde nós encontramos outros cristãos, nós tratamos sim como irmãos, não é assim? Seja bem-vindo, irmãos. Então, eu quero que você entenda nesta noite que eu e você, como irmãos, às vezes nós vamos estar distante dos nossos familiares, da nossa parentela, mas com certeza, aonde nós chegamos, iremos encontrar irmãos. E isso mexe muito nos dias de hoje comigo. Sabe por quê? Porque nós cristãos passamos mais tempo nos dias de hoje com os nossos irmãos na fé do que com os nossos irmãos sanguíneos. Eu tenho vários irmãos e irmãs sanguíneas, né? Mas nós não convivemos, não moramos perto, não temos contatos diariamente, não é mesmo? A não ser através do telefone. Mas já com os irmãos da fé, eu tenho contato diariamente, né? Então nós temos que, a cada dia que passa, cativar esta união. A cada dia que passa, alimentar essa preocupação, este amor, né, por nossos irmãos na fé. A Bíblia nos relata e vai falar de várias situações, não é mesmo?
onde pessoas ali são levadas a certas situações ao extremos, né? Mas nós entendemos sim que é importante que possamos estar unidos com os nossos irmãos, não é mesmo? Me recordo muito bem que na infância, quando às vezes havia um desentendimento entre mim e os meus irmãos, automaticamente a minha mãe, né, ela fazia com que a gente ficasse abraçado uns aos outros, né, e falava, olha, só vai soltar o outro aí quando perdoar, quando fizer as pazes. E muitas vezes nós estamos vendo no meio da igreja em geral, né, mundialmente, no mundo inteiro, muitas pessoas que estão se degladiando, vivem brigando, vivem em contenda uns com os outros. Mas a Bíblia diz: quão bom e suave é que viva unidos, irmãos. Então nós temos que cativar essa união. Sabe por quê? Sempre vai existir pessoas que pensam diferente. Sempre vai existir pessoas que vão agir diferente. Mas isto não é motivo de deixarmos de amá-los. Nós temos sim que amar cada um deles. A própria palavra diz que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, não é? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, a partir do momento que nós começamos a nos esforçar para amar, para entender, aí sim nós já estamos fazendo muita coisa. Então, às vezes você fala assim: ah, mas eu não me dou bem com aquele irmão, eu não me dou bem com aquela irmã. Mas nós temos que lutar contra essas barreiras. Nós temos que nos esforçar, sim, para estarmos sempre próximo deles, auxiliando, ajudando. Esta eu sei que não é uma tarefa fácil, né? Todos nós sabemos que realmente não é fácil, mas a própria palavra diz, né, que nós temos que amar as pessoas, nós temos sim que lutar por essas pessoas. Então, este texto bíblico, ele fala sobre isso, né? Quão bom e suave é que vivam unidos os irmãos. Então, quando fala unidos os irmãos, está trazendo somente o texto bíblico para os irmãos sanguíneos, não, irmãos da fé. Pessoas que estão ali unidos da mesma fé. Porque você já parou para analisar que geralmente nas festas de final de ano as famílias se reúnem, mas sempre tem aqueles que ficam solitário, sempre tem aqueles que ficam jogado de lado, desprezado no cantinho. Mas nós temos que acolher essas pessoas. Nós temos que nos aproximar dessas pessoas e mostrar para elas que elas são especiais para Deus e para nós também. Então, que nesta noite você possa refletir. Nós devemos amar sim. Dizer que é fácil não é fácil, né? Porque até mesmo entre família, porque não existe família perfeita. Às vezes, entre família, entre irmãos e irmãs, há desavenças, né? Às vezes as pessoas, os irmãos, ele não se entendem, acaba brigando, não é mesmo? Mas sempre temos que estar retornando e ceder, né? Para que possamos viver em paz com nossos irmãos. Então, nesta noite eu quero falar para todos os meus irmãos na fé, meus irmãos sanguíneos, meus irmãos também na fé, de outros ministérios, que nós temos sim que estar juntos, unidos. O povo de Deus, ele precisa estar junto. O povo de Deus, ele precisa estar unido, né? Independente, né, do pensamento, independente da filosofia de vida, mas que possamos estar sempre unidos uns aos outros, ajudando, auxiliando, não é mesmo? Então você nessa noite que está me vendo, está me ouvindo, meu irmão e a minha irmã, tem muitos lugares por aí que eu chego, né, que eu fico muito alegre, muito feliz, porque talvez as pessoas até saibam o meu nome, mas eles me chamam de irmão. Isso para mim é uma honra muito grande, tá? Aqui mesmo, eu vou até confessar aqui diante de vocês, aqui em Planaltina de Goiás tem um comerciante, uma pessoa que eu conheci, que eu admiro, tá certo? E eu fico tão feliz quando eu vou lá, que ele fala assim: irmão, a primeira coisa, aquilo ali enche meu coração de alegria, tá? Às vezes, talvez a pessoa fale assim: ah, mas qual é o nome dele? Talvez ele fale: não sei, tá? Mas ele me chama de irmão. Independente do credo religioso dele, ele tem aquele carinho, aquele respeito, aquele afeto, e isso é que nos conquista. É a pessoa, às vezes você passa assim, pensa que está passando despercebido, e a pessoa vai e te recebe com esta palavra, esta saudação, irmão ou irmã. Então que possamos cativar este hábito de sim, de estar próximo dos nossos irmãos. É tão bom quando você encontra um irmão pela rua, você dá a paz do céu a ele, que você chega, aperta a mão dele. Graças a Deus nós temos pessoas aqui, irmãos que congregam conosco, tá? Que eu tenho o maior prazer em apertar a mão e abraçar e chamar de irmão. Porque é isso que está faltando nos dias de hoje, no meio do povo de Deus.
é mais comunhão uns com os outros, estar mais próximo uns com os outros, né? Às vezes temos pessoas que estão do nosso lado, passando tantas lutas, tantas dores, sofrendo, e nós muitas vezes deixamos passar despercebido. Então nós temos que estar atento a isto, nós temos que estar atento ao que o nosso irmão está passando, né? Nós temos que pedir a Deus, o Espírito Santo, que nos dê discernimento de espírito para poder interpretar, às vezes, uma simples forma de olhar daquele irmão. Talvez o irmão ou a irmã está passando uma luta tão grande e nós muitas vezes estamos tão preocupados com outras coisas, com os nossos afazeres, que nós esquecemos que aquele irmão está sofrendo, né? E nós temos sim que pedir ao Espírito Santo: Senhor, Espírito Santo, me dá discernimento para que eu possa interpretar apenas com um olhar do irmão, da irmã, e saber o que ele está passando para poder auxiliar, para poder ajudar. E essa é a função da igreja. A função da igreja, a igreja hoje, nós temos que compreender, ter a visão assim, a igreja hoje ela funciona como se fosse um hospital, né? O próprio Jesus diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ele deixa isso escrito na Sagrada Escritura, que ele veio para os doentes, né? Então a igreja, nós temos que ver a igreja, ter a visão da igreja como um hospital. E neste hospital chega pessoas de várias formas, pessoas que muitas vezes sofreram tanto lá fora, não é mesmo, irmãos? Pessoas que talvez tiveram um passado triste, pessoas que chegam machucadas, feridas, à beira da morte espiritual. E muitas vezes chega em determinados locais, determinadas igrejas, templos religiosos, e não recebe os devidos cuidados. Porque quando nós olhamos para os hospitais, que deveria ser assim, infelizmente não são, muitos hospitais hoje em dia, na atualidade, muitas pessoas morrem, né, antes mesmo de dar entrada no hospital. Muitas pessoas estão perdendo a vida na porta do hospital por falta de cuidados médicos. E eu trago esta palavra, esta interpretação para os dias de hoje. Quantas pessoas estão morrendo lá fora porque não teve socorro médico, socorro espiritual, e é dever meu e dever seu prestar socorro espiritual a essas pessoas. Neste exato momento, muitas pessoas estão perdendo as suas vidas. Almas estão sendo lançadas no lago de fogo, né? Estão se perdendo porque muitas vezes faltou socorro espiritual. Talvez as pessoas olhem para mim, para você, não consegue entender a dimensão do chamado que Deus tem em nossas vidas. Mas Deus, ele tem um chamado na sua vida. Você que está me vendo, me ouvindo nessa noite, Deus, ele tem um chamado na sua vida. Mas você tem que entender que vai existir momentos na sua vida que as pessoas vão tentar te parar. Porque a igreja, ela é um hospital. A igreja, ela funciona como se fosse um hospital nos dias de hoje. E as pessoas, quando chegam no hospital, ela precisa de cuidado. Entendeu? As pessoas, quando chegam no hospital, elas chegam machucadas e feridas, ela precisa sim de cuidados, né? De primeiros socorros. Mas em muitas situações, quando a pessoa chega na igreja, às vezes a pessoa é tratada, às vezes, de uma forma tão triste. Muitas pessoas têm invertido os papéis. Em vez de fazer da igreja um hospital, eles fazem da igreja um tribunal de justiça. Muitas pessoas, quando chegam na casa do Senhor, eles são condenados, julgados, apontados. E eu digo para você nesta noite, esse não é o papel da igreja, né? O Senhor não me chamou e não te chamou para ser juiz. Nós sabemos que Ele sim, vai chegar o dia, hoje Ele é o meu advogado e o seu advogado. Mas vai chegar o momento, vai chegar o dia que Ele vai se apresentar como o juiz. E eu fico tão triste quando eu vejo pessoas que muitas vezes chegam na igreja, nos templos, e as pessoas, em vez de ser acolhidas, elas são desprezadas. Século 21, nós temos que refletir. Vamos aprender um pouco mais do que a palavra diz da igreja no passado, né? No passado, quando tudo começou, os irmãos ali eram reconhecidos no partir do pão. Cuidavam um dos outros. Sabíamos que aquele povo vivia momentos difíceis, momentos de lutas, de perseguições. Quantos homens e mulheres de Deus perderam a vida em prol do Evangelho. E hoje, muitas vezes, na primeiro obstáculo que aparece, queremos desistir. Primeira barreira que aparece, queremos deixar de lado a obra, queremos deixar de lado tudo. E não é dessa forma que as coisas acontecem na minha vida e na sua vida. Mas eu falo para você nessa noite,
Deus chamou você para uma grande obra. Deus chamou você para uma grande obra neste lugar, aí onde você está. Mas enquanto você estiver pensando pequeno, enquanto você estiver se menosprezando, falando que você não foi chamado para tal função, falando que você não tem forças, falando que você não é capaz, isso me faz recordar o texto bíblico da Sagrada Escritura, aonde a Bíblia diz que todos os dias Golias de Gates, o gigante Golias, a Bíblia diz que todos os dias ele afrontava o exército de Israel, afrontava, desafiava. A Bíblia vai dizer que chegou o ponto, o momento que ele fala: escolha um homem para duelar comigo. Imagina só quantos soldados tinha ali no exército de Saul, do rei Saul. E Golias, agora ele chega e fala: olha, escolhe um só para lutar comigo. Se ele me vencer, nós seremos seus escravos. Mas se nós vencermos vocês, se eu vencer ele, vocês serão nossos escravos. Olha a proposta. Mas se você for olhar, Golias, ele fez aquela proposta porque Golias, ele estava confiando em si próprio. Mas eu quero que você entenda nesta noite, eu e você, nós não vamos confiar em nós mesmos. Eu não confio em mim mesmo, eu confio no Senhor. Você tem que confiar em Deus. Porque enquanto eu e você estamos confiando em Deus, tem muitas pessoas por aí tramando, confiando no dinheiro. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Golias, ele confiava no seu tamanho, era um gigante. Ele confiava no seu tamanho, na sua estatura. Ele confiava na armadura que ele vestia. Golias, ele confiava na espada que carregava. Golias confiava também no escudeiro que ia à frente dele. Golias confiava na sua força física. E eu falo para você nesta noite, você está confiando em quê? Em que você está confiando? Nós temos que entender que nós temos que confiar no Senhor, o Senhor dos exércitos. Porque a palavra de Deus diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro meu e seu venha do Senhor. Então que nesta noite você pare de pensar que você não consegue. Que nesta noite você pare de pensar que você não é capaz. Para que ficar se diminuindo a cada dia que passa? Dizendo que não foi chamado para pregar a palavra. Dizendo que não foi chamado para fazer a obra. Dizendo que não foi chamado para poder ministrar. Que não foi chamado para louvar. Pare de falar isso. Você está me ouvindo? Pare de falar essas coisas. A Bíblia vai dizer que tudo que tem fôlego que louve. A palavra de Deus diz que o Senhor diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. E eu volto a falar de Golias, sim, o gigante. Sempre vai se levantar um gigante contra a minha vida e contra a tua vida. Não vai ser diferente. Quando nós olhamos para os textos bíblicos da Sagrada Escritura, nós vamos ver homens e mulheres que sofreram, por causa da palavra, mas que não desistiram. Imagina só o sonhador. Talvez você está me vendo nessa noite. Você fala: Gleison, eu tenho sonhos. Claro que tem sonhos, eu também tenho sonhos. Mas eu quero falar para você: não desista dos seus sonhos, por mais que se levante gigante. Por mais que te lance na cisterna, tá? Não desista dos seus sonhos. E eu quero que você entenda nesta noite: não desista dos teus sonhos, não desista dos teus projetos. Sabe por quê? Se José tivesse desistido, mesmo depois de ser lançado na cisterna por seus próprios irmãos, só que foi lá no fundo da cisterna, foi lá no silêncio da cisterna, talvez na escuridão da cisterna, que Deus estava escrevendo que José seria o governador do Egito. E através ali do que José fez no Egito, fez prosperar. A família de José prosperou, o povo prosperou. Por quê? Porque José era um sonhador. E eu estou falando nesta noite aqui para muitas pessoas, homens e mulheres sonhadores, pessoas que têm sonhos, mas muitas vezes deixa entrar pelos seus ouvidos palavras negativas, palavras que venham desanimar, palavras que venham destruir. A palavra de Deus diz, A palavra de Deus diz, eis que estou à porta e bato. Então nós temos que abrir a porta do nosso coração nesta noite, deixar o Senhor entrar, deixar o Senhor trabalhar em nossas vidas, porque é para isso que nós fomos chamados. Então que a partir desse momento você entenda: o gigante pode até se levantar. Sabe por quê? Porque o Deus que você serve é maior do que o gigante que te afronta.
Tá certo? E quantas vezes você vai ouvir e vai ver pessoas falando, bocas maldizendo, bocas te amaldiçoando. Sabe o que eu falo para você? A Bíblia diz que a maldição sem causa não surte efeito, então pode falar o que quiserem de você. Podem falar o que quiserem de mim. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a maldição sem causa não surte efeito. Tá certo? Então não tem que ficar amedrontado, ficar com medo. Não tenha medo não. Tá certo? Nós estamos aqui para lutar. Nós estamos aqui para lutar. E Golias pode desafiar. Olha, Golias, pode desafiar. Você está me entendendo essa noite? Fale para Golias. Pode desafiar, Golias. Pode desafiar porque na hora certa, Golias, tu vai encontrar um Davi pela frente. Tá certo? Fala para Golias nesta noite. Golias, pode desafiar, Golias. Pode olhar aqui no meio de todos os soldados aqui do rei Saul. Pode olhar para o exército de Israel, Golias. Tá? Porque você vai encontrar. Tá certo? Ai daquele Golias que encontrar um Davi pela frente. E eu falo para você nessa noite, você é o Davi que precisa, né, enfrentar, duelar com Golias. Não tenha medo. Você como Davi, você não precisa usar a armadura de Saul. Não precisa. Sabe por quê? Porque você tem Deus na sua vida. Você tem um Deus que te fortalece, um Deus que te capacita, um Deus que te abençoa, um Deus que lança gigantes por terra. Então que nessa noite você possa entender. Você é o Davi que vai surgir para enfrentar Golias, tá? E não adianta Golias olhar para você, menosprezar você por causa da sua estatura, por causa da aparência, tá certo? Porque se você foi chamado e escolhido por Deus para fazer uma obra, você vai fazer. Independente da situação, independente da circunstância. Davi, ele poderia muito bem ter falado, olha, eu não quero ser ungido, separado para ser rei. Mas em nenhum momento do texto bíblico ele vai falar isso. O profeta Samuel, quando ele vai até a casa de Jessé o Belamita, ele vai com uma missão. Ungir, separar o futuro rei de Israel. E eu quero falar para você nessa noite que está me vendo, você foi ungido, você foi separado. Então não adianta você correr. Tá? Não adianta você tentar se esconder. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Então se Deus tem um propósito, um chamado na tua vida, vai se cumprir. Independente que os inimigos queiram ou não queiram, goste ou não goste. Se Deus tem um propósito na minha vida, na tua vida, vai se cumprir. Tá? E Golias pode se levantar. Golias pode desafiar. Tá? Golias pode desafiar sim, porque na hora certa vai se levantar um Davi. Tá? Porque Davi, quando ele vai ali, ele vai para enfrentar Golias, ele vai e diz, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E é isso que nós temos que fazer, povo de Deus. Nós temos que ir sim, enfrentar Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou enfrentar Golias em meu nome, no nome do Gleison Silva, não. Eu não vou enfrentar Golias no nome dos meus amigos. Eu não vou enfrentar Golias no nome da minha família. Eu não vou enfrentar Golias no nome da empresa que eu trabalho. Eu não vou enfrentar Golias no nome do ministério que eu congrego. Eu vou enfrentar Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Você entendeu a mensagem nessa noite? É isso que você tem que fazer. Você tem que enfrentar Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Então Golias pode se levantar. Golias pode se levantar contra mim, contra você, contra a minha parentela, tá? Contra os meus amigos, contra os meus familiares. Sabe por quê? Porque nós somos chamados, escolhidos por Deus. Eu vejo pregadores falando tantas coisas a respeito de Davi, mas se esquece que Davi ali, naquele momento, quando ele foi chamado, né? Ele não se ofereceu, ele não mandou recado. Davi, ele não chegou lá para o profeta Samuel e falou, olha, você vai me ungir, você vai me escolher. Não, foi o próprio Deus que diz. Então muitas vezes vai acontecer isso na minha vida, na sua vida. Eu não vou precisar pedir para ser isso, para ser aquilo. Sabe por quê? Porque no momento certo Deus vai falar assim, é você e pronto. E vai acontecer isso na sua vida. Você não vai precisar pedir para ser nada. Sabe por quê? Porque Deus já tem propósito, Deus já tem projetos na sua vida de algo que você vai ser. Então você não precisa se preocupar não. Porque Davi ele não pediu, Davi ele não mandou mensagem. Davi não mandou amigos ir falar com o profeta Samuel, não. O profeta Samuel chega até a casa de Jessé o Belamita com a missão de separar e ungir o futuro rei de Israel. E quando Samuel ele olha para o filho ali de Jessé o Belamita, aquele mais belo,
Ele começou a pensar no seu coração, é este que eu vou ungir. E a Bíblia vai dizer que uma voz brandou no seu coração e diz, Samuel, Samuel. Tá me entendendo? Samuel, Samuel. Ei, para aí. Samuel, Samuel, não atentes para a aparência. Eu não vejo como vê o homem. O homem vê a aparência, eu porém vejo o coração. E eu falo nesta noite para você, tem muita gente preocupada com a tua aparência e com a minha aparência. Tem muita gente preocupada com a minha aparência e com a tua aparência, com a minha estatura e com a tua estatura. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, ele olha e fala assim, Samuel, Samuel, não se preocupe, né? Não atentes para a aparência. Eu não vejo como vê o homem vê a aparência, eu vejo porém o coração. E só Deus sabe o que está no teu coração. No meu coração também só Deus sabe o que está no meu coração. E eu digo para você que Davi, ele foi desacreditado, zombaram, né? Foi desafiado, mas venceu. Então eu falo para você essa noite, que está me ouvindo, me assistindo, podem zombar de você, pode menosprezar você, mas os propósitos que Deus tem na sua vida vai ser concluído, tá? Em nome de Jesus, receba essa palavra da parte de Deus na sua vida, nesta noite. Quero aqui já agradecer a todos os meus irmãos e amigos que já passaram por aqui, tá bom? Não pude responder a todos, mas logo estarei respondendo a cada um de vocês. E nesse momento também eu quero fazer um convite para você. Quero convidar você que procure lá no YouTube, tá certo? Gleison Silva, tá certo? Gleison Silva, você vai poder estar vendo ali os vídeos ali, algumas mensagens que eu tenho feito, tá certo? Olha só, eu quero neste momento também estar falando com você, tá? Você que mora aqui em Planaltina de Goiás. Planaltina de Goiás, eu quero deixar o meu abraço nessa noite para todo o povo planaltinense, meus amigos, meus familiares, desta cidade abençoada por Deus, né? É uma cidade abençoada, uma cidade de povo humilde, simples e trabalhador, tá certo? Uma cidade que merece sim todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, né, para toda essa população. E quero também mandar um abraço especial para os nossos irmãos e amigos, né, ali de Mara Rosa, Jonathan da Silva, né? Jonatas Dias da Silva, meu amigo Johnny, né? Deus continue abençoando, a Cláudia aqui, Morena, né, que está assistindo. Tá? Que Deus abençoe. A Priscila, que Deus abençoe a Priscila. Temos a Cleo Costa também que passou por aqui, a Cleo Costa, que está lá em Barrinha, São Paulo. Deus abençoe, forte abraço para você. Olha só, Gessomar da Silva, pastor Gessomar. Pastor Gessomar que está lá em Natinópolis, Goiás. Deus abençoe, pastor Gessomar, pastora Núbia, as crianças, né, que Deus abençoe, e todo o ministério ali, os irmãos que congregam com o pastor Gessomar. Oswaldo Santos, presbítero Oswaldo, homem de Deus. Deus continue abençoando todos vocês, meus amigos, né, nesta noite, que vocês possam ter uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite de bênção, uma noite de vitória. Quero mandar meu abraço especial para os nossos irmãos e amigos de Mara Rosa, Goiás. Todos os irmãos ali e amigos, né, que me conhecem, onde eu já vivi, já morei, e foi ali que eu nasci para Cristo, né, uma nova criatura. Deus continue abençoando. Meu abraço especial para os nossos irmãos de Campo Norte, Goiás, todos os irmãos na fé, né? Todos os amigos ali daquela cidade abençoada por Deus. Quero mandar um abraço especial para os nossos irmãos e amigos também familiares ali em Goianésia, Goiás, né? Fábio Silva, juntamente com a Ivone, sua esposa, as crianças. Para Cleide Silva, o Wellington Pacheco, as crianças e todos os irmãos que congregam ali com eles, né? No ministério. Né, como eu já falei, que Deus continue abençoando. Abraço especial para finalizar para os nossos irmãos ali de Planaltina DF. Isso, forte abraço a cada um de vocês ali em Planaltina DF. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma noite de paz, uma noite tranquila. E eu sou o seu amigo Gleison Silva. Deus abençoe, fique com Deus. E tenham todos uma noite de paz, uma noite tranquila.